E se eu te dissesse que você pode conquistar tudo que você sempre sonhou e ainda assim se sentir extremamente vazio? Dinheiro, prazer, sucesso, fama, absolutamente tudo. E no final nada fazer sentido. E isso aqui não é teoria, não. Isso é a conclusão de Salomão, o homem que teve absolutamente tudo. Antes de te explicar isso aqui, eu quero te fazer 2 convites. Primeiro, se você gosta de conteúdo cristão, já segue esse perfil, porque todos os dias tem atualização aqui. E segundo, nós estamos num propósito de 12 dias lendo Eclesiastes. E Eclesiastes, ele vem exatamente para recalcular a rota da nossa vida. Para você que tem tudo e ainda sente um vazio imenso. Para você que tem se questionado até o sentido do seu propósito, o sentido da vida, eu tenho certeza que será um momento para você redescobrir e olhar o mundo com os outros olhos. Então venha conosco nessa jornada todos os dias às 6 horas da manhã. Você não pode perder, viu? A gente não tá falando de uma pessoa aqui comum, né? A gente tá falando de um mestre, um cara excepcional, né? Um cara que experimentou o limite de absolutamente tudo. Quando a gente lê Eclesiastes, a gente vê um cara que experienciou o prazer, experienciou a riqueza, experienciou o riso, experienciou a felicidade. Tudo que você puder imaginar, assim, eu acho que até o que você não consegue imaginar, ele experienciou. E no final, ele faz uma conclusão que é basicamente chocante. Nada preenche. E aqui tá algo que ninguém gosta de admitir, né? O prazer, ele pode até te distrair, mas ele não preenche. Porque você ri hoje e amanhã você já tá sentindo um vazio enorme. Então, o problema não tá nas coisas, mas exatamente na falta de sentido que essas coisas têm. E depois dele fazer esse experimento do prazer, ele foi pro experimento das conquistas. Então ele pensa, já que eu experienciei o prazer e nada disso fez sentido, talvez se eu construir algo grande, vai fazer mais sentido, né? E ele começa a construir casas, lugares, mansões, jardins, absolutamente tudo excepcionalmente maravilhoso, com muita riqueza. E no final ele tem a mesma conclusão. Tudo isso é correr atrás do vento. E quantas vezes você disse a si mesmo, né? Quando eu chegar lá, a minha vida vai fazer sentido. E se o lá não resolver absolutamente nada? E aí, Salomão, ele fala uma verdade que basicamente quase ninguém tá pronto pra ouvir, né? Ele vê e acaba vendo através desses experimentos que o sábio e o tolo, eles têm o mesmo fim, né? Então, ambos morrem, ambos caem no esquecimento. E aqui é que fere o ego humano, né? Porque todo mundo vive como se estivesse construindo algo grandioso, estrondoso, mas tudo é temporário, tudo passa e tudo vai cair no esquecimento. E é aqui que ele tem as crises existenciais dele, porque ele começa a se questionar qual que é o sentido de tudo isso. E aí a crise existencial dele vai piorando, porque ele começa a perceber que tudo que ele construiu vai ficar pra outra pessoa. E talvez essa outra pessoa não tenha nem sabedoria. Então tudo que ele construiu com muito suor, muita sabedoria, possa ser que uma pessoa que nem tenha 1% da sabedoria dele possa adquirir. E aí ele começa a exatamente entrar num nível de crise existencial totalmente profundo. E ele fala que isso cansa a alma. E ele entra num nível de entendimento profundo, né? O problema não é você ter as coisas. O problema é você tentar dar sentido pra essas coisas como se fosse realmente o sentido da sua vida. E ele finaliza. Comer é bom, trabalhar é bom, viver é bom, mas só faz sentido se vier da parte de Deus. Porque sem Deus, até o que parece ser saboroso perde o sabor. E com Deus, aquele alimento que parece simples fica mais saboroso. E hoje eu te pergunto, você tá construindo uma vida ou você tá acumulando coisas? Porque no final, não é sobre o que você tem, é sobre o que sustenta o seu coração. Pensa nisso.